Boa noite, Silene Pinto, do canal Flu News. Queria que você fizesse uma análise do jogo e o quanto a questão daquele gol, do tempo para ele ir ao VAR, o Daronco, o quanto isso mudou o rumo do planejado, do time, do emocional. Você desse uma avaliada nesse ponto. Bom, boa noite a todos. Clássicos são jogos de poucos erros, geralmente, de poucas oportunidades. Quando algo acontece para A ou para B, isso é determinante quase sempre para estabelecer um resultado, ou pelo menos uma estratégia favorável para um lado ou para outro lado. A gente vê dessa maneira, né? Então, a equipe vinha trabalhando bem, iniciou bem o jogo, estava bem postada. Acho que as coisas se caminhavam para a gente seguir a nossa série de bons resultados. E o lance foi muito marcante porque tirou a tranquilidade da equipe. Foi tão absurdo. Porque às vezes existe diferença na interpretação, né? A gente tende a interpretar a favor da gente. Mas foram todos os jogadores que reclamaram do lance. O lance parou praticamente na hora em que a bola bate na mão duas vezes, né? A primeira do Léo Pelé e depois do Verratti. Então isso é muito marcante na medida em que você está acostumado que a regra diz outra coisa. Você foi preparado para saber que a regra diz outra coisa. E quando é a favor da gente, a regra é aplicada dessa maneira. Quando é contra, você quer da mesma maneira, você quer justiça. E não foi o que aconteceu aqui hoje. A gente... Acho que é uma coisa que não pode acontecer nesse nível de jogo que a gente tem, nessa grandeza de jogo que a gente tem, do nível da arbitragem que a gente tem. Nós não estamos falando de um árbitro FIFA, nós não estamos falando de um árbitro que está começando, ele sabe, né? Ele foi chamado no VAR, ele relutou muito para ir ao VAR. Nossos jogadores escutaram ele tentando convencer o VAR de que não tinha acontecido nada. Então eu achei muito, muito forte para um lance só. Ficamos procurando até agora a falta que foi marcada contra a gente, não achamos a falta. Então já não existiu a falta. O jogo sai limpo com a bola, vai sair. Não temos a falta. Segundo lance, tivemos uma falta no nosso zagueiro. Não foi um bloqueio, foi um empurrão que derrubou o nosso zagueiro. Terceiro, a bola bate na mão do primeiro jogador do Vasco. Quarto, a bola bate no jogador que faz o gol. Aí já não temos mais interpretação. Os outros todos podemos falar de interpretação. O último lance não existe interpretação. A lei é clara. O jogador que faz o gol não pode se utilizar do braço em circunstância nenhuma. Nem proposital, nem não proposital. Então, aí você é chamado pelo VAR porque o VAR está tentando consertar uma coisa que está errada. Você fica 3 minutos tentando achar um motivo para dar o gol. Que é dessa maneira que a gente vê, né? Tínhamos certeza absoluta que ele ia anular o gol. Todos, quando ele voltou para o meio-campo, tinha essa... Porque a reação dos nossos atletas deixa bem claro que todos esperavam que ele fosse anular. Então é isso, né? A gente tem bastante tempo de futebol, a gente já foi beneficiado por erros de arbitragem, a gente já foi favorecido, a gente já foi prejudicado. Mas esse não tem cabimento nenhum, né? E diria que as coisas já vêm acontecendo assim. Dos últimos 6 jogos nossos, o Daronco apitou 3. Nós empatamos o jogo em Criciúma, pode olhar lá nas imagens. Pegamos uma bola e íamos em direção ao gol, ele matou o nosso ataque para dar um cartão amarelo para o jogador do Criciúma, era uma chance de nós virarmos o jogo. Depois o jogo de Cuiabá, os acréscimos foram se estendendo e cada vez aumentavam mais, né? E hoje acontece isso. Então, a gente sai insatisfeito, bastante insatisfeito por isso.
Acho que foi muito prejudicado, acho que foi prejudicado um lance capital, num clássico onde as coisas tendem a ser parelhas, e um lance desse pode definir uma partida ou dar a condição para uma das equipes traçar uma estratégia bem mais favorável, né? Vamos continuar trabalhando com a seriedade sempre, é o que a gente pode fazer. Esperamos que essas coisas não se repitam contra a gente.